Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo eu vou falar sobre necromancia, agouro e magia negra. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo é pelo fato de um inscrito do meu canal ter me perguntado pelo WhatsApp algumas coisas sobre o assunto. Como ele me fez várias perguntas, eu tive a ideia de fazer um vídeo, pois as respostas que darei aqui serão de grande utilidade para todos aqueles que estão envolvidos com esse assunto e até mesmo têm curiosidade sobre o mesmo. Então vamos lá. A primeira pergunta que me foi dirigida foi a seguinte: em início, gostaria eu de saber que diferença tem entre o agoureiro e o necromante. Eu não sei se você sabe, mas no meu canal eu já tenho um vídeo, inclusive um vídeo antigo, explicando o que é agoureiro. Caso você tenha interesse, você pode pausar o vídeo, ou após o final desse vídeo, você pode buscar no meu canal, na playlist Dicionário Bíblico. Lá você vai encontrar esse vídeo. O título é O que é agoureiro? Mas aqui eu vou fazer um breve resumo, uma breve explicação, comparando o que é agoureiro e o que é necromante. Então vamos lá. O agoureiro é aquela pessoa que pratica a previsão, a adivinhação do futuro através do comportamento da natureza ou de elementos e criação, ou seja, criaturas de Deus que estão presentes na natureza. Como, por exemplo, o canto de um pássaro. Tem pessoas que acreditam que o canto de uma coruja, de um corvo e até mesmo o ruivado de lobos e cachorros significam maus acontecimentos que estão por vir. Alguns até acreditam que é o espírito da morte que está sondando por perto. Eu mesmo já vi no interior, em zonas rurais, pessoas com crenças muito parecidas com essas, como por exemplo, se você olhar para uma pequena ave chamada garricha e ela estiver cantando, você passa a ser uma pessoa amaldiçoada. Um outro exemplo de agouro é o fato de você estar na casa e de repente chega um beija-flor e fica pairando na porta. Ele não entra e nem sai, ele fica por alguns segundos ali pairando e vai embora. Os antigos acreditavam que quando isso acontecia, é sinal de que você receberia uma visita. Também tem pessoas que acreditam que se cair, por exemplo, um talher no chão, caso caísse um garfo ou uma colher, significava também que você receberia uma visita. Por exemplo, se caísse o garfo, você receberia a visita de um homem. Se caísse uma colher, você receberia a visita de uma mulher. Existem muitas outras crenças que eu não mencionei aqui. Eles observam, por exemplo, o comportamento das nuvens, o comportamento dos animais, como eu mencionei alguns aqui, e até mesmo o comportamento do vento e as folhas. Sobre isso você pode fazer uma pesquisa mais profunda na internet. Mas o agouro consiste nisso. A pessoa prevê o futuro através do comportamento da natureza e de seus elementos e criaturas. Agora, quanto à necromancia. O que é a necromancia? É a prática também de prever o futuro, com um diferencial. Na necromancia, a pessoa ela não fica na passividade, observando algo para ver o que vai acontecer no futuro. Na necromancia, a pessoa ela age, ela vai em busca de um espírito, ela vai consultar espíritos, que segundo elas, são espíritos de pessoas que já morreram, segundo a crença delas. Então é bem simples você comparar agouro e necromancia. Os dois buscam conhecer o futuro, saber o futuro. O agouro é através do comportamento da natureza e dos animais e de seus elementos. Já o necromante, ele busca conhecer o futuro através da consulta de espíritos. Quanto a essa prática
nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que não são aprovadas por Deus nenhuma dessas duas práticas. Posteriormente estarei lendo aqui o versículo e você vai entender. A segunda pergunta que me foi feita foi a seguinte: eles têm mesmo uma comunicação direta com Deus, como dizem? Eu acredito que essa pessoa me fez essa pergunta porque pessoas ou alguma pessoa disse a ela que eles comunicam com Deus por causa dessas habilidades de prever o futuro e fazer outras coisas sobrenaturais sobre as quais eu falarei posteriormente no vídeo. Então veja só o que eu respondi para essa pessoa. A prática de agouro e necromancia é reprovada por Deus. Portanto, Deus não fala através deles. Ou seja, para você que tem a dúvida, para você que me fez essa pergunta, eles, os necromantes e os agoureiros, eles têm mesmo uma comunicação direta com Deus, como dizem? Não. Deus não se comunica com os homens através deles, pois essa é uma prática proibida pelo próprio Deus, conforme eu vou ler aqui para você em Levítico, no capítulo 20, versículo 27. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Vemos aqui que esse era um pecado inaceitável, pecado abominável, recebendo condenação de pena de morte. Agora eu vou para a terceira pergunta que me foi dirigida sobre esse assunto. O jeito que eles, os agoureiros, tomam conhecimento do futuro é do mesmo jeito que o Senhor Deus Altíssimo já determinou? E eu respondi da seguinte maneira: a maneira que eles buscam conhecer o futuro é reprovada por Deus, como podemos ler em Levítico no capítulo 20, versículo 27, conforme eu já respondi anteriormente e li essa referência também anteriormente. A maneira correta de conhecermos o futuro é através das Escrituras Sagradas, ou quando o Espírito Santo de Deus assim nos revelar, entre parênteses, sabendo que nada pode estar fora das Escrituras. Caso contrário, não seria o seu Espírito nos revelando. Deixe eu explicar essa resposta que eu dei. A primeira parte da minha resposta é a seguinte: a maneira correta de conhecermos o futuro é através das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que as pessoas têm grande curiosidade sobre o seu futuro. É claro que mais particularmente pelo futuro relacionado à sua individualidade, às coisas do seu cotidiano, do dia a dia. Mas eu estou falando aqui sobre o futuro escatológico, aquele futuro que está escrito na Bíblia, reservado às pessoas, sejam os ímpios e sejam os salvos. Estou me referindo àquelas doutrinas essas que são até polêmicas no meio cristão, porque cada um interpreta de uma forma. Por exemplo, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o milênio na terra, o juízo eterno, entre outros que eu não estou lembrando aqui agora nesse vídeo. Estou me referindo a esses acontecimentos futuros. Quanto a isso, nós devemos confiar na Bíblia Sagrada. Agora, tem pessoas que buscam consultar sobre o seu futuro em situações particulares de sua vida, como, por exemplo, se ela deve casar ou não com determinada pessoa, se ela deve ou não investir em determinada carreira, se ela deve ou não tomar uma decisão importante, seja em seu emprego, seja em uma situação familiar, ou seja até mesmo em seu ministério. Muitas pessoas buscam consultar pessoas, profetas de Deus, para resolver essas questões. E quanto a isso, é importante que você saiba
que a Bíblia ela é suficiente para o homem. O que eu quero dizer com isso? Na Bíblia nós encontramos instruções para vivermos com todas as pessoas, envolvendo todas as áreas de nossas vidas. É claro que ela não tem uma resposta específica para determinadas situações em particular, como por exemplo, você deve ou não deve comprar esse carro, você deve ou não deve comprar essa casa em tal bairro, você deve ou não deve seguir esta profissão. Não, a Bíblia não traz respostas detalhadas quanto a isso, mas ela nos traz instruções para nos dar um norte, para termos discernimento sobre aquilo que é e não é aprovado por Deus, sobre aquilo que é ou não é mais apropriado para determinada situação e para determinadas pessoas. E temos também as ciências seculares, outros conhecimentos que também nos dão norte, nos ajudam a tomar nossas decisões quanto a determinados assuntos. Agora, quanto ao fato de pessoas consultarem profetas, no meio cristão, eu não sei se você sabe, muita gente não acredita na manifestação do Espírito, inclusive na questão de revelação, algo que é muito manifesto no meio pentecostal. Eu confesso a você que eu não posso negar este fato, porque a minha conversão se deu dentro de uma denominação pentecostal. Eu fui atraído ao Evangelho de Cristo vendo manifestações sobrenaturais de Deus. Então, eu comecei a congregar nessa igreja, atraído por aquilo, e ouvi o Evangelho enquanto estava ali frequentando. E de primeira, logo no primeiro dia, eu já ouvi a palavra e o Senhor já me atraiu para Ele. E eu também já vi Deus usar outras pessoas e também já tive experiências com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Já tive experiência com anjos, com demônios, diversas experiências. Se você é pentecostal ou já foi, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, eu respeito a opinião de quem não acredita nisso. Mas eu não posso negar algo que eu já vivi. E para concluir sobre isso, eu deixo para você. Confie na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, acima de tudo. E tudo que você ouvir, que for profecia, que for revelação, você deve analisar, comparar com as Escrituras. Assim como os bereanos fizeram. Tudo que eles ouviam o apóstolo Paulo falar, eles conferiam nas Escrituras, no livro de Moisés, da lei, nos salmos e nos profetas, para ver se aquilo de fato estava de acordo com a revelação de Deus que eles já tinham até aquele tempo. Assim também nós devemos proceder. Portanto, confie no Senhor, confie nas Sagradas Escrituras. E agora eu vou ler para você a próxima pergunta que me foi dirigida sobre esse assunto. Quarta pergunta. Mas não entendi as estratégias de um agoureiro. Essa pessoa me enviou isso porque eu indiquei para ela um vídeo que eu tenho no canal explicando o que é agoureiro. Então ela colocou, eu não entendi as estratégias de um agoureiro. Então eu respondi o seguinte, um agoureiro, teoricamente, observa os comportamentos da natureza e com base nesses acontecimentos tem uma previsão do que irá acontecer. Eles não fazem algo para prever o futuro. Eles não agem. Eles apenas observam o que acontece. Então eu respondi dessa forma por isso, porque eles não têm uma estratégia, um plano de ação. Assim como os necromantes fazem, indo consultar espíritos. Mas o agoureiro, ou os agoureiros, eles ficam passivos, observando o comportamento da natureza. E a partir desse comportamento, eles discernem, adivinham e preveem o futuro, segundo a crença deles. Agora eu vou ler a próxima pergunta que me foi dirigida. Tem como impedir uma adivinhação? Olha só que pergunta interessante. Isso aqui vale para outras práticas que nós consideramos como sendo práticas ocultas. Ocultismo, práticas do ocultismo. Então veja só o que eu respondi.
Essa pessoa me perguntou, tem como impedir uma adivinhação? E eu dei a seguinte resposta: é possível sim. Essas práticas de adivinhação, agouro, entre outras práticas, são manipuladas por espíritos demoníacos, ou seja, espíritos malignos, espíritos de demônios. Portanto, uma pessoa cristã cheia do Espírito Santo não sofre ação maligna dessas práticas, a não ser que esteja em pecado, sem comunhão com Deus. Ou seja, uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor. Uma pessoa que perdeu o temor pelo Senhor, que abandonou o caminho de santidade. É sobre esse tipo de pessoa que eu disse que ela pode sim estar vulnerável a sofrer ataques de práticas ocultistas. Mas aquela pessoa que está em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos apresenta vários textos, vários versículos que nos dão a entender que o Senhor nos protege por temermos a Ele. Agora eu vou ler para você em Atos, no capítulo 16, dos versos 16 até o 18, na versão Almeida Corrigida Fiel. Um fato sobre esse assunto que estou falando, que aconteceu com o apóstolo Paulo. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vemos aqui que o apóstolo Paulo, percebendo que uma mulher estava sendo usada por espíritos malignos, usada por demônios para prever o futuro, adivinhar o futuro, chegou em um certo momento que ele repreendeu aquele espírito, ele expulsou esse espírito. Esse ato muitos chamam de exorcismo, que é a prática de expulsar, retirar demônios de pessoas. Então vemos aqui que a resposta que eu tenho para essa pergunta, se tem como impedir uma adivinhação, essa que eu dei aqui vai muito além disso. Não só tem como impedir, ou seja, neutralizar, como também expulsar os demônios que atuam em uma pessoa que pratica a adivinhação. E agora eu vou para a sexta pergunta. A magia negra faz parte da necromancia? Eu acho que a melhor maneira de fazer essa pergunta seria o seguinte: a necromancia faz parte da alta magia negra? E eu respondi da seguinte forma: na magia negra são utilizadas várias práticas ocultistas. Preste bem atenção nesse termo, ocultismo, ocultistas, eu vou falar sobre isso. A necromancia faz parte também, ou seja, a prática de agouro e a prática de necromancia fazem parte do ocultismo, podem ser praticados por quem pratica a magia negra. Existem práticas que se aprofundam mais no mundo espiritual. Outras já ficam em níveis mais superficiais. Existem níveis altos e níveis baixos de magia negra. É o que o pessoal chama de baixa magia e alta magia. E veja só um alerta que eu tenho sobre a prática do ocultismo. Preste bem atenção, você que tem desejo de entrar nessa prática, você que está pesquisando isso, ou recebeu um convite, você que já iniciou na prática do ocultismo, ou você que deseja sair da prática do ocultismo. Não saia desse vídeo, porque Deus vai falar com você. Efésios capítulo 5, do verso 11 ao 16, na versão Almeida Corrigida Fiel, está escrito:
e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, veja bem que agora o Senhor fala contigo. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ele te iluminará. Portanto, vede prudentemente como anda, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então aqui tem um alerta sobre a prática do ocultismo. Não entre em contato, não faça comunicação com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condene essas práticas, rejeite essas práticas, evite-as, fuja dessas práticas, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, não é edificante. Deus condena essas práticas. Veja o versículo 13. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Veja agora a 7ª pergunta que me foi dirigida. Este é um espírito necromante ou agoreiro, Anderson? A pessoa me perguntou. Ela escreveu um texto falando que uma pessoa falou algo com ela. O que me deu a entender foi isso. Essa pessoa ouviu alguém falar sobre certas práticas ocultistas que ela vive. Então essa pessoa que me questionou perguntou, esse espírito que atua nessa pessoa é um agoureiro ou é um necromante? Eu vou responder depois que eu ler o texto. Olha o que a pessoa escreveu para mim. Ouvi um jovem de 22 anos. É impressionante tudo o que faz. Diz ser ungido de Deus. Na sua vertente, ele consegue colocar terror na mente das pessoas. Socialmente, ele parece ser muito humilde. Parece nele também perfeição. Ele, uma vez, disse que tem o poder para deixar alguém deficiente ou até mesmo cego. Diz que sempre que está aqui neste mundo natural, no mesmo tempo também se encontra em outro lugar. Consegue ver o que está em sua mente, mesmo quando não está por perto. Diz que pode se teletransportar até onde você está ou onde ele quiser. Os seus olhos são hipnotizantes. Ele pode até fazer alguém cair de tanto sono. Diz que pode trocar os corações das pessoas, cria discussões, etc. Então, baseado nessas práticas, essa pessoa me perguntou, este é um espírito necromante ou agoureiro, Anderson? E eu respondi o seguinte, isso não é necromancia e nem agouro. Isso é alta magia, magia negra. Espíritos malignos, que são demônios, eles concedem poder para essas pessoas operarem tais feitos. Isso não vem de Deus e não condiz com as práticas de um ungido de Deus. Ao ler o texto, sem você ter a Bíblia em mãos, você já tem discernimento de várias práticas aqui que não são práticas de uma pessoa que vem de Deus, de uma pessoa que serve a Jesus e tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Vejam algumas práticas que eu selecionei aqui para você ver. Colocar terror na mente das pessoas. Tem o poder para deixar alguém deficiente ou até mesmo cego. Os seus olhos são hipnotizantes. Ele pode até fazer alguém cair de tanto sono. Diz que pode trocar os corações das pessoas, cria discussões, etc. Ou seja, uma pessoa que tem poder para fazer o mal às pessoas. Se diz ser um ungido de Deus. É uma tremenda mentira. Muito cuidado com isso. Por isso é necessário você conhecer e ler diariamente a palavra de Deus. Agora veja o que eu anotei sobre
não temer as ameaças do mal. Em Lucas, no capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 5, está escrito: Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto, tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Por que eu separei esse versículo para você? Por que eu separei essa referência bíblica? De Lucas, no capítulo 12, do versículo 2 ao 5, mais especificamente, versículos 4 e 5. Porque se você é uma pessoa que está com medo de alguém que pratica o ocultismo, magia negra ou qualquer outra prática religiosa maligna, satânica, demoníaca, não fique com medo de suas ameaças. Se você é um cristão, servo de Deus, temente ao Senhor, foge da aparência do mal, anda em santidade, certamente o Senhor te livrará desses males. E caso você seja alguém que já se envolveu com o ocultismo e tem o desejo de sair, mas sente medo ou já foi ameaçado por espíritos malignos ou até por pessoas, você também pode ficar tranquilo. Se você entregar sua vida ao Senhor Jesus e viver para Ele e crer em sua palavra, Ele vai te proteger, Ele vai te livrar de todo mal. Não importa o que venha te acontecer, o que importa é a salvação da sua alma. Veja bem que no texto o Senhor nos diz para não temermos a morte, não temermos sofrimentos, não temermos coisas que podem acontecer ao nosso corpo. Mas nós devemos temer aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para dar e tirar a vida, ao Senhor, que tem poder para enviar ao inferno, ao sofrimento e perdição eterna, ou enviar para o céu, a glória e regozijo eterno na presença do Senhor. Portanto, creia no Senhor Jesus, seja fiel e temente à sua palavra e não tenha medo. Agora eu vou ler a 8ª pergunta. Não fala sobre assuntos espirituais com qualquer um, segundo ele. Aqui ele me disse que uma pessoa, imagino que seja essa mesma pessoa que pratica essas práticas malignas e se diz ser ungido, essa pessoa não fala sobre assuntos espirituais com qualquer um, segundo ele. Então eu respondi da seguinte forma: por isso chamamos de ocultismo. Lembra que anteriormente eu falei para você prestar atenção nessa palavra, ocultismo? Por isso chamamos de ocultismo, pois o que eles fazem é oculto e escondido. O que vem de Deus é luz, e a luz se manifesta a todos, a fim de que tudo seja revelado. Mas os que praticam o ocultismo, eles permanecem em oculto nas trevas. Pois, se vierem para a luz, as suas más obras serão reveladas, e eles serão desmascarados e reprovados. Portanto, é assim que nós vemos. Tem um ditado popular que diz o seguinte: quem não deve, não teme. Ou seja, quem está fazendo algo errado tem medo de aparecer, de se manifestar, de se apresentar, de fazer suas práticas à vista de todos. Agora, quem não deve, quem é do bem, quem é da luz, quem faz o que é correto, justo e honesto, não tem medo, não tem de que esconder das pessoas. E eu pensando em ocultismo, por causa disso que eu acabei de ler, eu separei um outro trecho bíblico que está em João capítulo 3, do verso 17 ao verso 21. Na versão Almeida Corrigida Fiel. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crê nele, no Senhor Jesus, não é condenado. Mas quem não crê no Senhor Jesus já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha só que interessante o que diz no versículo 19 e no versículo 20. Os homens amaram, ou melhor, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, ou seja, o pecado. Eles amaram, preferiram mais o pecado do que a luz que veio da parte de Deus, as práticas de boas obras. Eles preferiram o pecado e rejeitaram ao Senhor. E ainda hoje, muitas pessoas fazem as mesmas coisas. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vão para a luz. E nós sabemos que muitas pessoas, posso até dizer quase todas ou todas, que praticam o ocultismo, alta magia, satanismo, eles odeiam a luz. Eles não aceitam o Senhor Jesus Cristo. Eles não gostam dos cristãos. Eles trabalham para fazer o mal em suas obras ocultas, às escondidas. Eles trabalham em parceria com os espíritos malignos, com os demônios, para derrubar a vida dos cristãos, para prejudicar os cristãos e afastá-los da presença do Senhor Jesus. E eles odeiam a luz e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam, ou melhor, para que as suas obras não sejam aprovadas, porque a luz manifesta tudo que está em oculto, que são as trevas, e a luz reprova estas práticas. Agora eu vou para a 9ª pergunta. Gostaria de saber como esses espíritos têm as localizações das pessoas, ou em suas mentes tem GPS? Essa é uma pergunta da pessoa que me direcionou todas essas perguntas. Essa pessoa quer saber se esses espíritos que atuam nas pessoas que praticam a necromancia e o agouro, como eles fazem para saber as coisas? Olha só, gostaria de saber como esses espíritos têm as localizações das pessoas, ou em suas mentes tem GPS. Como eles ficam sabendo onde estão as pessoas? E eu respondi da seguinte forma: isso aqui não é algo que eu encontrei na Bíblia, ou li em algum livro, ou em algum lugar da internet. Isso aqui eu respondi baseado no que eu penso, na minha opinião. E eu peço que você deixe também no comentário desse vídeo qual é a sua opinião, e se você encontra algum embasamento bíblico para caminhar junto com o que vou falar agora. Minha resposta é a seguinte: os espíritos não são regidos por leis físicas, mas sim por leis espirituais. O corpo deles não é material, e sim espiritual. Portanto, imagino que eles podem se mover em velocidades impressionantes, além do natural, pois eles são sobrenaturais, eles são espíritos. Imagino que podem saber a localização das pessoas se utilizando da capacidade de mover em alta velocidade em associação com a comunicação com outros espíritos malignos que estão rodeando pela Terra. Então, no meu modo de pensar, eu imagino que os demônios eles podem fazer da seguinte forma: se o demônio está em um lugar X e ele precisa ter uma informação de um lugar Y, ele pode em frações de segundos ir lá no lugar Y e voltar para o lugar X e passar a informação. Imagino também que demônios que estão ali perto dele, eles podem ir até outros lugares, pegar essas informações eles mesmos, ou até mesmo pegar com outros espíritos malignos e trazer para esse determinado demônio. Isto é algo que eu imagino. Não sei como funciona, pois isso se refere a coisas
espirituais. Isto foi a minha opinião sobre o assunto, porque alguém me fez essa pergunta. E para finalizar, eu vou deixar 2 versículos para a sua meditação. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quando o apóstolo João escreveu quem comete o pecado do diabo, ele quis dizer aquela pessoa que vive no pecado, que pertence ao pecado, que é escrava, não consegue vencer a vontade de pecar. Ela, toda vez que a vontade do pecado vem, ela cede à vontade. Ela serve a Satanás, serve aos demônios, ela vive nas práticas que a Bíblia chama de práticas carnais. Práticas essas que ofendem ao Espírito Santo e que Deus não aceita. Ele rejeita e aprova. Então se refere a esse tipo de pessoas. E a segunda parte do versículo diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, se você crer que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo e viveu sem pecado e sofreu por nós, morreu e ressuscitou ao 3º dia, você é uma pessoa que foi iluminada pelo Espírito de Deus. Você é uma pessoa que recebeu a graça de Deus para crer no Evangelho da salvação. E sendo assim, Jesus Cristo te liberta. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode conferir esse versículo em João capítulo 8, verso 32. Agora também eu vou ousar a me referir a outras obras que o diabo faz. Por exemplo, as obras do satanismo, as obras da magia negra, as obras da macumba, da feitiçaria, entre outras religiões. Religiões essas que consultam espíritos demoníacos, obedecem às suas ordens, com algum objetivo específico, que na sua maioria é fazer o mal a alguém. Quando uma pessoa está com a vida oprimida, presa, fracassada, destruída por causa de obras malignas do ocultismo, o Senhor Jesus, quando ele entra em ação na vida dessa pessoa, ele desfaz as obras do diabo. Aquela pessoa que estava enferma, se for do agrado de Deus, o Senhor Jesus cura essa pessoa. Aquela pessoa que está na beira da morte, se for do agrado de Deus, o Senhor Jesus ele restaura, ele dá livramento para aquela pessoa. Aquela pessoa que não consegue de forma alguma sair do vício da droga, do vício de um álcool, da pornografia, do adultério, da traição, o Senhor Jesus Cristo, quando Deus assim determina, assim deseja, o Senhor Jesus ele entra em ação e liberta essa pessoa. De tal forma que essa pessoa, quando é tentada novamente a praticar essas coisas, ela vence essa vontade, ela vence esses pecados. Por isso, o Senhor diz que ele nos liberta. Você não é mais escravo daquelas vontades, escravo desses pecados. E quanto a essas obras malignas que são feitas, não importa o nível, não importa a profundidade, se é alta magia, se é baixa magia. Ninguém, nenhum ser é mais poderoso do que o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Nem a morte pôde deter o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus é mais poderoso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o segundo versículo que eu deixo para você está em Colossenses, no capítulo 1, verso 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui nesse versículo, ele está falando de Deus, está falando de algo semelhante ao que eu falei anteriormente. Uma obra de libertação, uma obra de salvação. O Senhor Deus nos tirou da potestade das trevas, ou seja, ele nos tirou, a nós que cremos e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que o confessamos como o nosso Senhor e Salvador. Essas coisas que eu estou lendo, isso ele operou em nós, e ele pode operar na sua vida caso você deseja. Basta você pedir a Deus e clamar a ele por socorro e misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo.
continuando o que eu estava falando, o Senhor fez essa obra maravilhosa. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Ele nos libertou da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado, da cegueira espiritual e nos transportou para o reino espiritual de Cristo. Ou seja, ele mudou a nossa vida. Nós não vivemos mais segundo o pecado. Nós não andamos mais segundo a obra da carne, segundo os desejos carnais, segundo o príncipe deste século, deste mundo, está conduzindo as pessoas e esse sistema corrupto que está regendo sobre as nações. Agora nós andamos segundo a direção do Espírito de Deus. Espírito esse que nos conduz a crer em Deus, obedecer ao Senhor, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados e pedir perdão a Deus quando isso acontece. E produzir bons frutos, praticar boas obras para que o Pai que está nos céus seja glorificado. Então eu peço a você que, se você conhece alguma pessoa que é envolvida com ocultismo, seja um bruxo, não importa, seja um Wicca, seja uma pessoa do candomblé, da macumba, do espiritismo, pessoas que você conhece que têm poderes sobrenaturais, que fazem viagem astral, que conversam com espíritos, com demônios, que têm o poder de levitar objetos, mover fogo, elementos da natureza como água e vento, fazer pessoas ficar doentes, ficarem cegas, como foi mencionado aqui anteriormente. Se você conhece alguém assim, envie esse vídeo para essa pessoa. Esteja orando e intercedendo por essa pessoa. A palavra de Deus nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Portanto, não deixe de fazer a sua parte. Ajude a proclamar o Evangelho de Cristo e libertar as almas cativas das mãos do diabo. Eu te agradeço por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.